Pessoal, vou explicar para vocês nesse vídeo sobre o Puff Daddy novamente, porque eu vi que teve um vídeo que vocês gostaram muito, que eu postei um trechozinho no short e vocês comentaram demais nesse vídeo, ele deu quase 40 mil visualizações. Esse aqui, ó. Fui olhar para a história do senhor, seu pai, e da senhora, sua mãe. Fui pesquisar a vida do senhor Melvin Combs, que é pai de Puff Daddy, e descobri que ele serviu na Guerra do Vietnã nas Forças Aéreas Americanas. Logo depois que terminou esse período nas Forças Aéreas, ele com muita dificuldade para arrumar emprego, o que ele fez? Foi trabalhar com gangster, foi ser um praticante de dorgas. Aí eu já vi um ponto em comum de Puff Daddy, que também é um praticante de dorgas, e o seu pai. Eu falei, já temos algo em comum aqui para essa análise. E aí eu fui na mãe de Puff Daddy, dona Janice Combs. Eu acho que é assim que se pronuncia. Quando o pai de Puff Daddy foi desvivido, a mãe de Puff Daddy arrumou 3 empregos. E aí é que vocês vão se chocar. A mãe do Puff Daddy foi acompanhante, se é que você me entende. Ela foi GP. Tá a palavra aqui. Ela trabalhou com isso. E sabe o que essa mulher fazia? Ela levava os caras com quem ela se relacionava para dentro de casa quando o Puff Daddy era pequeno. Pois é. Para quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui no card para que vocês possam se inteirar sobre o assunto que eu falei. História do Puff Daddy aí tem um monte de canal falando. Só que eu sempre vou buscar a origem. Por que ele se tornou esse cara horroroso? Eu também descobri que a mãe dele, para que ele estudasse num colégio particular bom, quando ela trabalhava como GP, ela matriculou ele num colégio católico. E eu fui buscar a origem desse colégio católico e lá, nesse colégio católico, também tinha denúncias de adubo pessoal. Vocês entenderam, né? Então, não só na infância dele com a mãe dele, como depois no colégio ele sofreu isso, e depois, na vida adulta, para ele entrar nesse mercado de Hollywood aí da fama, o produtor, eu vi um vídeo também, se eu achar, eu vou deixar ele aqui para vocês verem no final do vídeo, de um rapaz que fala que para ele entrar no mundo de Hollywood, esse cara também precisava adubar das pessoas que ele fosse levantar no mercado, lançar no mercado. Então, praticamente a vida inteira do Puff Daddy foi baseada em adubo. Esse caso da mãe dele, que ela levava os acompanhantes dela para dentro de casa, foi o que eu falei no vídeo que eu deixei no card. Provavelmente a mãe do Puff Daddy também fazia esses caras que iam lá para ter relação com ela, ter relação com o filho dela. Então o filho dela, além de assistir o que a mãe dele estava fazendo, provavelmente ela também colocava essa criança para participar. O Puff Daddy nessa época provavelmente tinha uns 3 anos, quando o pai dele foi desvivido pelos praticantes de dorgas. Ele com 3 anos ele começa a ser exposto a esse lugar horroroso de adubo, de asfalto, que era tudo o que o pai dele fazia e a mãe dele também fazia. Para você não ficar fora do contexto aqui, não entender nada do que eu tô falando, assiste o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os 2 vídeos que eu fiz sobre o Puff Daddy. Lá você vai se atualizar sobre tudo o que ele passou na infância dele. Depois você volta aqui para entender por que ele se tornou esse cara desquerido. E aqui, ó, eu quero que vocês pensem que esse aqui é o Puff Daddy. Essa parte em branco do quadro é o Puff Daddy, que é assim que é escrito para cada pessoa. Ou seja, quando você nasce, você sai da barriga da sua mãe, você sai assim, ó. Não 100% limpo. Por quê? Você sabia que quando você está dentro da barriga da sua mãe, você já está aprendendo coisas com a tua mãe. Exemplo, eu vou deixar o vídeo aqui no card de uma seguidora que me permitiu falar sobre o caso dela. Essa moça, quando estava dentro da barriga da mãe dela, o pai dela fazia isso aqui, ó, com a mãe dela. Ou seja, essa criança dentro da barriga já aprendeu desde a gestação. Quando essa criança nasceu, o pai dela continuava nela, na mãe dela. Os familiares dela também faziam isso com ela. Ela se tornou uma adulta. Com quem ela se casou?
Exatamente. Por quê? Porque foi tudo que nessa folha em branco dela foi escrito. Vocês conseguiram entender? Assiste lá o vídeo que vocês vão entender. Com o Puff Daddy não foi diferente. Ele cresceu num contexto horroroso, de adubo, de violência, de prático, de dorgas. Então, isso tudo foi escrito dentro dele. Todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins dentro de si. Isso é natural. Isso não é tipo, a gente só tem coisa boa e coisa ruim não é nossa, é do inimigo. Não. Isso todo mundo tem. Os dois lados. Já ouviram falar do yin e yang? O claro e o escuro, o dia e a noite. Tudo tem as polaridades, o positivo e o negativo. É assim que funciona. Então, o bom e o ruim, todo ser humano tem. Isso vai ser ativado, o lado ruim ou o lado bom, a partir dessas experiências que você tem na sua infância. Você sabia disso? E isso começa desde a gestação. Por isso eu recomendei esse vídeo para vocês dessa seguidora que o contexto dela de vida inteiro foi escrito por... E aí quando ela virou uma adulta, o que ela buscou? Isso aqui. Então você que come exageradamente, cara, eu não consigo, é mais forte que eu. Bebida, as dorgas, isso vem desse lugar aqui, ó. Se não foi disso aqui, às vezes de punição, de tanto que você foi punido nesse momento em que você era uma folha em branco, e isso foi sendo escrito em você, você se torna um adulto assim. Então, julgar Puff Daddy pelo que ele se tornou hoje, por conta de tudo o que foi desenhado na vida dele, não faz sentido. Esse vídeo não é para justificar os seus atos. Ele está errado? Ele está errado. Ele vai pagar? Ele vai pagar. Eu defendo isso aqui sempre. Errou? Vai pagar. Ele é um adulto e já sabia que isso era errado, mas ele fazia. Por essas e por outras ele fazia escondido e ainda chantageava quem participava. Então todos que participaram uma vez adultos sabem o que estavam fazendo. Tem que ser responsabilizado, tem que pagar. Não é que, justifica, porque nesse short que eu postei teve um monte de gente, isso não justifica, porque ele é ruim, porque ele é mau caráter. Ele é ruim? É, porque ele se tornou uma pessoa ruim de tanto que isso foi escrito na vida dele desde a primeira infância. Eu não sei como foi a gestação do Puff Daddy. Eu não sei como é que a mãe dele era, nem o pai dele nesse momento de gestação. Então imagina se o pai dele também já era um cara que fazia isso aqui com a mãe dele enquanto ele estava na barriga da mãe dele. Mais um fator agravante. Tanta coisa ruim foi escrita na vida deste homem que hoje, naturalmente, ele se tornou essa pessoa ruim. Por quê? Essa folha em branco só foi escrito coisas ruins. O lado bom dele pouco é visto. Porque o lado bom dele, para elevar as pessoas à sua carreira de sucesso, precisa passar por isso aqui, ó. Fora os adubos, né? Vocês já sabem. Então, sempre que eu faço uma análise aqui no meu canal, da pior pessoa à melhor pessoa, quando tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card também, do rapaz que desviveu a sua mãe e o seu cachorro, depois se desviveu. Um cara exemplar, que ninguém dizia que esse cara ia fazer o que ele fez. Sabe, é absurdo. E a mãe dele, inclusive, foi conivente com o que ele fez, de desviver ela. Olha que absurdo. Você fala, cara, não é possível. E nos comentários desse vídeo, teve alunos desse advogado que se desviveu e desviveu a mãe e o cachorro, que falaram, não dava para imaginar isso dele. E aí eu fui olhar um pouco para a história dele, dentro do que dava para saber, e aí eu cheguei a algumas perguntas ali que parecem fazer sentido por conta de adubo que ele também passou. E aí você olha um cara impecável, professor, carreira extraordinária, nenhuma ocorrência, e de repente aparece que ele adubava do sobrinho, que era autista. Isso foi descoberto, ele desviveu a mãe dele
ele e o cachorro. E a mãe dele autorizou ele a fazer isso com ela. Olha que doideira. Por quê? Que a gente precisa olhar para essa folha em branco que você era quando você nasceu, não totalmente em branco, fora que você vem com 50% da genética do teu pai e 50% da tua mãe. Então, se a tua mãe tiver alguns probleminhas emocionais, você carrega essa genética. E do seu pai, idem. Então, você já vem com material genético que pode ser ativado dependendo do ambiente que você tiver. Pode ser que isso ative, pode ser que não. Tudo vai depender. Inclusive, eu vou deixar vídeos aqui também que eu falei da época que eu me tornei um cara tóxico. Eu achava que do nada eu virei um cara tóxico e aquilo me fazia mal. Eu falei, pô, eu era um cara tão bom, como é que eu me tornei esse cara ruim do nada? Não foi do nada. Eu fui lá atrás para olhar para a história do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. E nesse vídeo que eu deixei no card, eu conto como isso foi ativado geneticamente. Por quê? Porque meu pai era esse cara horroroso. E quando minha mãe falava assim, você é igualzinho o teu pai, aquilo acabava comigo. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que eu de fato era igualzinho o meu pai. Só que enquanto eu não despertasse para sair desse lugar horroroso que eu vivia, eu não ia conseguir enxergar que eu era de fato igualzinho o meu pai. Não só igual ao meu pai, como igual à minha mãe. Minha mãe tinha as questões dela, eu herdei, meu pai idem. Ele tinha as questões dele e eu também herdei isso do meu pai. Hoje o que eu fiz? Reconfigurei toda essa genética que eu herdei para fazer uma nova versão do Abraão. E aí, isso aqui, ó, a gente pode chamar de inconsciente. E sabe por que inconsciente? Porque quando você é uma criança, você é uma pessoa inconsciente. Você não sabe o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo. Por isso criança pergunta horrores, criança é pura. E aí o adulto vai moldando o caráter dessa criança, seja bom ou seja ruim. E aí, na infância, eu costumo dizer que você tem um botãozinho, vou até fazer com a caneta vermelha, de gravar, igual você tem no seu telefone, quando você vai gravar alguma coisa, tem aquele botãozinho vermelho de REC, gravar. Quando você é criança, até os seus 7 anos mais ou menos, você está com esse botão ligado. Uma vez que ele está ligado para gravar, você vai gravar tudo isso aqui, ó. Depois que esse botãozinho parar de gravar, você só vai repetir essa gravação que foi memorizada dentro de você. Memória afetiva é isso. O teu inconsciente ligado gravou tudo o que você viveu de bom e de ruim e hoje você está reproduzindo esse filme na tua vida a partir das experiências que você viveu na infância, do teu pai e da tua mãe. Então às vezes você olha para a tua vida e fala, cara, minha vida está horrorosa, nada dá certo, nada funciona. Vai te fazer bem olhar para isso aqui e entender o que aconteceu lá atrás com você para você se tornar essa pessoa hoje. Puff Daddy não fez isso, não olhou para as suas dores. O que ele fez? Repetiu. Hoje ele está pagando preço, correndo o risco, inclusive, de pegar prisão perpétua. Ele vai passar a eternidade dele no inferno, que é a cadeia onde ele está preso, que é considerada um inferno na Terra, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a vida dele foi o inferno. Ele fez da vida das pessoas um inferno. Ah, ele é ruim? Ele se tornou ruim. Por quê? Porque esse lado a gente tem. E isso foi registrado dentro dele, enquanto o inconsciente dele estava gravando tudo. Então, antes de você falar, ai, mau caráter, nasceu ruim, a pessoa nasce ruim, eu não acredito nisso. A gente nasce puro. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Essa coisa ruim a gente pode usar como uma defesa. Se vem alguém te agredir, se você não pegar esse lado ruim seu para se defender, você não vai conseguir se defender. Ah, eu sou bonzinho, eu sou só coisa boa. A pessoa vai acabar com você, porque você não vai conseguir
se defender, porque o seu lado, a sua raiva, que você precisa usar ela para se defender, é o que chamam de ruim, não é necessariamente ruim, você não vai conseguir se defender. Se alguém for atacar a sua esposa, você vai conseguir defender ela se você não usar o teu lado ruim? Não. E aí vão acabar com a tua esposa, por quê? Porque você não soube usar o teu lado ruim. Então, eu preciso cuidar da saúde mental do meu filho. Claro, mas primeiro cuide da saúde mental do senhor e da senhora. E aí você evita próximos Puff Daddies no mundo, porque a senhora aprendeu e o senhor aprendeu. Uma vez que os senhores aprendem, os senhores conseguem ensinar. Até o próximo vídeo.